Na peça de hoje eu vou trabalhar com duas cores do fio Anne, no branco e no roxo cítrico. Essa cor é lançamento e a numeração dela é 6567. Para confeccionar a peça, eu vou utilizar agulha para crochê 2,5 milímetros. Vamos precisar de fita métrica e tesoura. Nós vamos começar fazendo um cordão com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou introduzir a agulha lá na primeira, vou fazer um ponto baixíssimo, e aqui eu tenho um anel de correntinhas. Próxima carreira, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laça, vai dentro desse anelzinho, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, o terceiro ponto alto. Aqui as 4 correntinhas iniciais vão contar como uma correntinha, o próximo, e aqui eu vou colocar 12 pontos altos separados por uma correntinha. Vai ficar desse jeito. Fiz aqui o último ponto com uma correntinha, vou na terceira, faço um ponto baixíssimo. Não vou cortar o fio, vou fazer mais um ponto aqui dentro, porém eu já vou trazer a próxima cor. Se você quiser, pode cortar, vai emendando, mas aqui, como eu vou fazer uma carreira de cada cor, eu não corto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do intervalo, já trazendo a próxima cor. Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, laço. No mesmo intervalo aqui entre os pontos, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos, mas essas 3 correntinhas já contam. Então, faço metade do segundo, metade do terceiro, laço, fecho tudo. Não tô conduzindo o fio, tá? O branco tá aqui me esperando. 1, 2, 3 correntinhas, vou no próximo intervalo, faço 3 pontos altos fechados juntos. Metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro, fecho tudo, 1, 2, 3 correntinhas. Então, eu vou fazer isso por 12 vezes. Em cada intervalo, eu coloco 3 pontos altos fechados juntos, separados por 3 correntinhas. Fiz a distribuição. Na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo dentro do intervalo, porém, agora eu deixo o roxo esperando, pego de novo o branco, faço um ponto baixíssimo. Dentro do intervalo, eu vou fazer 4 pontos altos fechados juntos, separados por 4 correntinhas. Então, 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto, laço, metade do segundo, metade do terceiro, metade do quarto, fecho tudo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou no próximo intervalo, metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro, metade do quarto, tiro tudo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fazer 4 pontos altos fechados juntos, separados por 4 correntinhas, até completar a carreira. Fiz a distribuição, vamos encerrar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio branco, um pedacinho aqui, olha, grande para fazer o arremate. Vou fazer um ponto baixíssimo dentro do intervalo, trazendo o roxo. O branco tá aqui, vou arrematar depois para vocês verem. Agora, a gente vai transformar esse círculo em um square, uma peça quadrada. Eu já começo nesse intervalo fazendo o leque. 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, o meu leque, ele vai ser sempre 3 pontos, 3 correntinhas, 3 pontos. Vou fazer uma correntinha, laça, e agora eu vou fazer um bloquinho com 4 pontos altos. 1, 2, 3,
4, uma correntinha, outro bloquinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. O bloquinho tem 4 pontos, mas o leque, ele vai ser sempre de 3 pontos. 3 correntinhas mais 3 pontos. Uma correntinha, agora eu faço outro leque. 3 pontos altos. 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Então, fazendo essa distribuição de um leque, 2 bloquinhos, um leque, 2 bloquinhos, um leque, 2 bloquinhos. Até o final, a gente vai ter uma peça quadradinha. E aqui, você vai colocar uma correntinha. E no intervalo do leque, 3 correntinhas. Carreira completa, depois dos 4 pontos, faz a correntinha. Vem na terceira correntinha inicial, fecha com ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no intervalo do leque. Agora, eu vou repetir essa carreira, mais uma carreira igualzinho. Antes, eu vou passar a medida desse quadradinho para vocês conferirem. Aqui, eu tenho uma peça que tá com 9,5 centímetros, tanto de largura como de altura. Vamos fazer mais uma carreira, igualzinho. Começamos aqui com 3 correntinhas para subir, mais 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer leque sobre leque. O leque com 3 pontos, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Uma correntinha, vai dentro do intervalo e vai fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha, no próximo intervalo, mais 4 pontos altos. Vai fazendo dessa forma até chegar lá no próximo leque. Uma correntinha, 4 pontos altos, 3, 4, uma correntinha, e aqui a gente vai repetir leque sobre leque. 3 pontos, 3 correntinhas, mais 3 pontos. Essa é a última carreira aqui do nosso quadradinho. Então, você vai fazer essa carreira completa pra gente começar no próximo e já fazer a união. Finalizei a carreira e o meu quadradinho, ele tá com 11,5 centímetros. Essa peça é para o tamanho M. Então, se você quiser tamanho G, você faz uma carreira a mais, tá? E tamanho menor, tamanho P, você tira uma carreira. Você vai fazer só com essa primeira carreira aqui. Então, uma correntinha aqui entre os 4 pontos, ponto baixíssimo. E eu gosto de arrematar os fios da seguinte forma, olha, eu vou pegar a ponta inicial de uma cor com a ponta final da outra. Dou sempre 3 nozinhos por segurança. E aí, você pode cortar. Eu gosto de ir fazendo e arrematando. Então, o primeiro quadradinho você faz completo. A partir do segundo, a gente já vai usar a última carreira para fazer a união. Nós vamos unir os quadradinhos para fazer a parte de cima da pala dessa forma. Então, a gente, a princípio, vamos precisar de 6 quadradinhos para a parte da frente e 6 para a parte das costas. Aqui a largura da minha blusa. E aqui, a medida da minha cava. Vou passar para vocês para irem conferindo. Mesmo com o quadradinho medindo 11,5 centímetros, no final essa peça sempre cede um pouquinho, porque a gente não tá apertando os pontos, tá? Então, eu tenho 4 quadrados com 11,5 centímetros e ao final aqui eu tenho 47 centímetros de largura, mas ela cede. E aqui, de ombro até o final da minha cava, eu tô com 22,5 centímetros, uma cava bem bacana aqui para o tamanho M. Automaticamente o tamanho da cava vai ficar maior se você fizer uma carreira a mais em cada quadradinho para o tamanho G, por exemplo. Então, eu vou ensinar para vocês agora a usarem a última carreira para fazer a união, tá? Essa peça já tá pronta.
E aqui eu tô fazendo a outra parte, ó. A gente vai fazer 2 peças iguais para a pala. Então, eu já uni alguns quadradinhos e eu vou mostrar como fazer essa união já aproveitando a última carreira. Se você quiser, pode fazer todos os quadradinhos e depois unir, tá? Então, eu vou fazer a união sempre de leque a leque, olha. Começa aqui de leque a leque. E eu vou fazer o último quadradinho para vocês verem. Então, eu vou começar aqui nessa peça. Vocês vão fazer o primeiro quadradinho completo. A partir do segundo é que a gente faz a união, tá? Então, vamos só resumir aqui. Fiz o primeiro completo, aí o segundo, uni no primeiro, o terceiro no segundo, o quarto no terceiro, o quinto no quarto. Agora, eu vou unir o sexto no quinto. Eu vou fazer sempre metade do leque, 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, pego a minha peça, aqui eu sempre vou começar no leque, como eu tô com 2 leques unidos aqui, ó, viro a peça com o avesso para mim, vou no intervalo entre os leques, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto para o quadradinho que eu tô fazendo e faço 3 pontos altos para completar o meu leque. Ficou desse jeito. Eu não faço uma correntinha aqui entre um bloquinho e outro, então essa correntinha vai virar um ponto baixo aqui, ó, no próximo intervalo. Pegando lá naquele quadradinho que tá pronto. Olha, o lado avesso virado para mim. Laço, volto para o quadradinho que eu tô fazendo, no intervalo, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Não faço correntinha. Vou lá no quadradinho que já tá pronto, onde eu tô fazendo a união. No próximo intervalo, ó, aqui eu já uni. Então, vou no próximo e faço ponto baixo, laço, volto para o que eu tô fazendo. E assim ele vai completando a última carreira desse quadrado e já fazendo a união. Vamos continuar. Então, eu prendi lá com ponto baixo, laço, volto para a carreira que eu tô fazendo. No próximo intervalo, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Não faço correntinha, porque ela vira um ponto baixo lá no outro quadradinho. Volto, e assim eu vou completando, de um leque até o outro. 1, 2, 3, 4. Não faz a correntinha, ela vira um ponto baixo lá no quadradinho que tá feito. Olha, fica bem certinho. E volto agora, faço metade do leque, 3 pontos, porque eu já estou no intervalo do leque. Uma correntinha, casa direitinho. Vou no intervalo do leque, faço um ponto baixo, uma correntinha e termino meu leque fazendo os 3 pontos no mesmo intervalo. Então, vou mostrar para vocês como que ficou. Olha lá. Então, eu comecei no leque, fiz a união e agora eu vou finalizar minha carreira. Então, você vai fazer 2 peças iguais a essa, tá? Depois a gente vai emendar o ombro e a gente vai continuar a nossa peça. Então, aqui eu tenho, ó, o ombro, o decote, a largura e a cava. Vou finalizar aqui. Se você quiser, gente, pode usar a última carreira para unir os 2 ombros, tá? Para essa pala já ficar quadradinha assim, ó. Mas eu tô fazendo um passo a passo mais detalhado para pegar aí as nossas amigas que têm mais dificuldade na união. Então, eu vou unir de uma forma mais simples ainda. Deixa eu só finalizar essa carreira e eu já mostro para vocês. Pronto, com as 2 peças feitinhas, a gente vai unir. Coloca direito com direito. E agora, a gente vai emendar os ombros, que pode ser feito também na última carreira, tá? Eu vou usar uma forma aqui simplificada. Direito com direito,
A gente começa aqui de leque a leque, no intervalo, pegando as duas peças, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vai casando assim os intervalos, ó, para fechar direitinho. No intervalo, pegando os dois quadradinhos, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Só aqui a parte do ombro. Uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Vou mostrar para vocês como que fica essa união. Pontinho para arrematar e depois você pode esconder os fios e cortar o excesso. Então, aqui, ó. Assim vai ficar a costura do nosso ombro no lado direito e aqui no lado avesso, tá? Fica bem legal. Se você quiser, pode unir todos os quadradinhos assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e a gente já vai ter a nossa pala pronta. Agora que eu já tenho essa parte de cima da pala pronta, eu vou fazer mais uma camada de square. E aqui nessa lateral, a gente vai pegar esses dois intervalos juntos para já fechar, porque agora nós vamos distribuir 8 squares, 4 para frente e 4 para as costas, fechando todo o contorno do corpo. Então, eu já tenho aqui um square adiantado, comecei a fazer os 3 pontos do leque, uma correntinha, e aqui, olha, eu vou começar distribuindo por aqui para vocês verem. Aqui tá a minha cava, então, eu vou pegar esses dois intervalos. Então, ajusta aqui, faço uma laçadinha aqui, olha, dentro desse primeiro leque, seguro, vou lá do outro leque, vou lá do outro lado, pego mais uma laçadinha e fecho o ponto. Uma correntinha e volto para esse quadradinho aqui que eu estou confeccionando. Faço os 3 pontos do leque. Vou fazer agora a distribuição normalmente, ó. Primeiro contornando um lado. Dentro do intervalo, um ponto baixo. Volto aqui 4 pontos altos, já vou mostrar direitinho como é que ficou a união. Volto lá no intervalo, um ponto baixo. E vou completando a minha última carreira e fazendo essa união. 4 pontos altos. Aqui a gente não tá fazendo correntinhas, porque a gente tá substituindo pelo ponto baixo que tá prendendo lá no leque, na parte que já tá pronta da nossa pala. 4 pontos, ó. Ponto baixo. Volto. Aqui eu cheguei no leque, faço 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha. E aqui, onde tem o encontro dos dois leques, você vai fazer um ponto baixo no meio, tá? Ponto baixo, uma correntinha, volta, faz os 3 pontos para terminar o leque. E agora, você termina de distribuir a carreira aqui do nosso quadradinho, dando a volta completa, finalizando com a correntinha e os 4 pontos altos. Vou mostrar para vocês o que que a gente acabou de fazer. Olha, então, eu já começo a próxima carreira de quadradinhos, porém, aqui já tá junto, tá vendo? Então, eu vou distribuir os 4 da frente. Quando chegar aqui, olha, eu vou pegar os 2 juntos e vou colocar também os 4 quadradinhos na parte de trás. Então, eu tô completando a largura do meu corpo com mais 7. Já tem um, vou fazer mais 7 e fechar, tá? Agora, a diferença é que aqui a gente deixou aberto, mas agora eu vou unir fechando tudo. Volto, então, com essa parte já completa. Prontinho. Trabalhei aqui mais uma carreira, olha como que vai ficando bonito o conjunto aqui dos squares. E já adiantei uma manguinha, a gente vai fazer essa parte aqui de cima primeiro, antes de começar a trabalhar o comprimento. Então, nós vamos fazer aqui a distribuição da outra manguinha e também o acabamento do decote.
Se você quiser, pode continuar fazendo os squares e trabalhando o comprimento só com os quadradinhos. Eu vou ficar por aqui, porque eu vou fazer outro ponto diferente aqui embaixo. Então, vamos lá. Na manguinha, eu fiz apenas 3 carreiras de pontos altos, começando aqui com a lilás. Então, a gente vai fazer a outra aqui juntos, para vocês verem como eu fiz essa distribuição. Vou começar aqui na parte baixa da cava. Cada ponto alto vai ganhar um ponto alto. Então, vou começar aqui pelo leque, dentro do intervalo, trago meu fio, faço 3 correntinhas. Tenho 3 pontos, vou fazer um ponto alto para cada um. E dentro do intervalo, eu faço um ponto. Aqui eu tenho os 4 pontos, e assim eu vou fazendo. Ponto alto sobre ponto alto, e no intervalo da correntinha, faço um ponto. Vou distribuir até chegar aqui, ó, no encontro dos leques. Cheguei no encontro dos leques, olha, entre um quadradinho e outro. Então, nós vamos fazer um ponto alto dentro do intervalo, um ponto alto entre os quadradinhos, dentro do intervalo, e começo tudo de novo. Aqui na manguinha não tem mistério, a gente vai fazer uma carreira no lilás, uma na branca e outra no lilás. São 3 carreiras, ponto sobre ponto, vai arrematar. Vou terminar aqui essa distribuição e volto pra gente fazer o decote. Acabamento da manga pronto. Gente, aqui somente 3 carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto, sem diminuição, sem nada, um para cada um. Eu fiz 3 carreiras, mas se você quiser, pode fazer mais. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui no decote. Nós vamos fazer ponto sobre ponto também, porém, aqui nos cantinhos, a gente vai fazer diminuições. Eu já vou começar aqui próximo ao cantinho, para mostrar para vocês como que a gente vai passar por aqui. Então, eu vou começar ponto sobre ponto. Trago a minha laçadinha. Aqui eu vou fazer um começo um pouquinho diferente, para não marcar tanto o início da carreira, tá? Vou puxar uma laçadinha alta, eu vou eliminar as 3 correntinhas iniciais. Vou puxar uma laçadinha alta, prendo o fio aqui com o dedo, viro, não solto ali de jeito nenhum. Vou no ponto seguinte, trago a laçadinha, passo 2, passo 2. Pronto, assim eu comecei a minha carreira direto com um ponto alto. Aí, vou fazendo um ponto para cada pontinho. No intervalo, a mesma coisa, um ponto alto, até chegar ali na curvinha, ó. Eu quero fazer uma diminuição para não ter excesso de pontos. Se você quiser, pode começar aqui com as 3 correntinhas, tá? Um para cada um. Agora, aqui, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Um no intervalo, vou deixando na agulha. Um na curvinha e um no próximo intervalo. Fecho tudo. Agora, sigo um para cada um. Ponto sobre ponto e um ponto no intervalo, onde nós fizemos uma correntinha. Esses 3 pontos fechados juntos, nós vamos fazer só nessa esquininha aqui, ó. Tá vendo? Passa direitinho, sem ter excesso de pontos. Então, eu vou contornar, volto com vocês lá na outra esquina pra gente reforçar. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Essa diminuição dos 3 pontos fechados juntos, nós vamos fazer somente aqui, ó, nessas esquinas, nas 2 da frente e nas 2 das costas, tá? Então, eu comecei aqui, fiz os 3 pontos altos fechados juntos, depois eu passei aqui, ó, um para cada um, tá vendo? Aqui no encontro, normal, vai fazer um ponto alto para cada um. Cheguei lá na outra esquina,
Deixa eu mostrar pra vocês, pra ficar bem explicadinho. Aqui, nessa curvinha, eu vou fazer de novo 3 pontos altos fechados juntos. Então, os 3 pontos do leque aqui, já ganharam um para cada um. Eu tenho os intervalos e aqui, ó, no meio, tá vendo? A união dos 3 leques. Então, eu vou fazer meio ponto aqui, metade no ponto alto, laço, metade no meio e metade no outro intervalo. Então, tenho 3 pontos altos pela metade, fecho tudo e continuo um para cada um. Eu vou fazer aqui as 3 carreiras, uma no roxo, uma branca e mais uma no roxo. E sempre nas curvinhas, eu vou fazer essa diminuição de 3 pontos altos fechados juntos. Aqui eu sigo normalmente, fazendo um ponto alto para cada um e um ponto dentro do intervalo. A gente tem que fazer o ponto dentro do intervalo, porque aqui tem uma correntinha. Se você não fizer o ponto, você vai estar fazendo diminuição. Então, vai repuxar bastante esse decote se você não fizer o ponto aqui dentro, ó. Tá? Que é uma opção, caso você tenha achado aí que o seu decote tenha ficado muito grande. Então, você pode fazer essa diminuição. Então, vou lá até o final fazendo dessa forma. Cheguei aqui ao final da primeira volta, só para mostrar para vocês como que eu vou encerrar, olha, naquele falso ponto alto. Normal, pega as 2 alcinhas de cima, faz um ponto baixíssimo. Como eu vou fazer a próxima carreira branca, depois uma roxa, eu não vou cortar o meu fio. Vou trazer aqui o fio na cor branca. Vou no ponto seguinte, faço um baixíssimo, puxa aqui. Vou fazer a mesma coisa, uma laçadinha alta, segura aqui o cabo. Se você quiser, pode fazer as 3 correntinhas, tá? Segura, torce, trago a minha laçadinha, passo 2, passo 2. Então, eu vou de novo fazer a diminuição aqui nessa curvinha. 3 pontos altos fechados juntos. Um ponto alto, aqueles 3 juntos, mais o ponto seguinte. Vamos lá. Vamos fazendo aqui um para cada um, até chegar lá no ponto. Os 3 pontos altos que a gente fechou junto, agora são um ponto só. Então, eu vou fechar de novo 3 pontos, pegando esses aqui da curvinha, ó. O último ponto alto, esse ponto, que são os 3 juntos, mais o seguinte. Então, laça metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro, fecha tudo, segue um para cada um, tá? Eu vou fazer essa carreira na cor branca com as diminuições nos 4 cantinhos e depois vou fazer mais uma carreira no roxo, da mesma forma. Só repetir essa diminuição nos 4 cantinhos, que assim ele vai ficar perfeito. Agora, eu volto com o acabamento do decote finalizado. E ficou desse jeito o acabamento. Aqui na curvinha fica bem bonitinho. Agora, a gente vai virar e vamos trabalhar o acabamento e o comprimento da parte de baixo da blusa. Eu vou começar com uma carreira de pontos altos na cor roxo. Nós vamos começar aqui no intervalo, pode ser com 3 pontos, pode ser com aquele falso ponto alto, tá, gente? Vocês escolhem. Olha, vou puxar a minha laçadinha alta, seguro o cabo, torço, trago uma laçadinha, passo 2, passo 2. Pode fazer as 3 correntinhas normalmente. E vou distribuir um ponto alto para cada um por toda a volta, fazendo ponto alto sobre ponto alto e um ponto em cada intervalo. Eu vou caminhar aqui com vocês até o intervalo aqui entre os quadradinhos, aqui, ó, para vocês verem novamente como eu faço a distribuição de pontos ali. Da mesma forma que eu fiz no acabamento da cava e no acabamento do decote. Vamos só reforçar, tá?
Cheguei. Aqui onde eu tenho o encontro dos dois quadradinhos, eu vou fazer um ponto alto no intervalo do leque, um ponto alto no intervalo da união e um ponto alto no intervalo do leque seguinte. E continuo ponto sobre ponto. Terminei a carreira. Agora, vamos começar o próximo ponto fantasia. Essa carreira foi para dar uma base para a gente começar o ponto fantasia. Vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, vamos começar fazendo 3 correntinhas ou o falso ponto alto. Eu vou optar por fazer o falso ponto alto. Então, nós vamos distribuir aqui 5 pontos. 2, 3, 4, 5. Você vai fazer as 3 correntinhas mais 4 pontos, ou falso ponto alto mais 4. Tem um total de 5 pontos. Agora, vamos fazer 5 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou no ponto seguinte, faço metade do primeiro, no seguinte, metade do segundo, metade do terceiro, metade do quarto, metade do quinto. Olha, cada um no seu ponto de base. Fecho tudo. Agora, de novo, 5 pontos altos. No seguinte, no seguinte, o segundo, no seguinte, o terceiro, no seguinte, o quarto, no seguinte, o quinto. Cada um no pontinho. Agora, eu vou fazer 5 pontos no mesmo lugar. Laça, vou aqui no próximo. Todos no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5. Então, olha só a distribuição. Fiz 5 pontos, 5 fechados juntos. 5 pontos, 5 no mesmo lugar. E assim eu vou até o final. 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 5 fechados juntos. Metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro, metade do quarto, metade do quinto, fecha tudo. 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 5 no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer dessa forma até o final. Os 5 fechados juntos vão fazer a curvinha de baixo e os 5 no mesmo lugar vão fazer a curvinha de cima. Então, a gente vai distribuir, vai fazer esse zigue-zague. Como nós não contamos os pontos, pode ser que lá no final da carreira não feche direitinho, tá? Então, eu vou chegar com vocês até próximo ao final. Se não fechar, a gente vai fazer aumentos ou diminuições para encaixar o desenho. Cheguei no final e, como eu disse, não casou, porque a gente não fez a contagem de pontos. Então, aqui, sobraram 5 pontos, olha. Eu terminei fazendo os 5 pontos no mesmo lugar, então, eu tinha que fechar o desenho dessa forma. Então, sobraram 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, significa que eu tenho que fazer 5 diminuições. E eu vou distribuir essas diminuições, eu não vou fazer no mesmo lugar para não deformar a minha peça. Então, eu vou desmanchar vários pontos aqui e vou distribuindo 5 diminuições bem aleatórias para poder ficar disfarçadinha aqui. Então, eu vou começar aqui, ó, onde eu tenho que fazer 5 pontos. Então, eu vou começar a diminuição da seguinte forma, ó. Pego uma laçadinha no primeiro, uma laçadinha no próximo, passo 3 laçadinhas e depois passo 2. Não são 2 pontos altos fechados juntos, olha, eu peguei 2 pontos de base para fazer um ponto só. Vamos repetir aqui. Laço, vou no primeiro ponto, trago uma laçadinha,
vou no segundo, trago uma laçadinha. Laço de novo, passo 3, depois passo 2. Então, aqui eu já fiz a minha primeira diminuição. E esse é o primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu fiz 5 pontos no mesmo lugar, agora eu faço 5 pontos fechados juntos. Metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro, metade do quarto, metade do quinto. Fecho tudo. Agora, eu vou distribuir 5 pontos altos, eu vou fazer a segunda diminuição. Laço, pego uma laçadinha no primeiro, uma laçadinha no segundo, passo 3 laçadinhas e fecho. Então, eu fiz o primeiro ponto alto e a segunda diminuição. 2, 3, 4, 5. E vou fazer 5 pontos no mesmo lugar. Eu vou distribuir o desenho normalmente, só que naquela parte onde eu tenho que fazer os 5 pontos altos, eu vou distribuir as diminuições. Cheguei no final. Agora, casou direitinho. Fiz aqui os 5 pontos no mesmo lugar, a diminuição, e aqui eu vou fazer os 5 pontos no mesmo lugar e eu fecho meu desenho direitinho. Então, isso pode acontecer com você também. É só você redistribuir e fazer as diminuições. 4, 5 pontos. E aqui eu comecei com os 5 pontos, vou lá no primeiro, fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Tá? E a gente começa da forma ao ponto fantasia. Vamos para a próxima carreira. Eu tenho os 5 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou trabalhar no primeiro ponto, vou caminhar para o ponto seguinte. Eu vou fazer o falso ponto alto por opção, você pode fazer as 3 correntinhas se você quiser, tá? Então, aqui, o meu ponto alto ou 3 correntinhas. Então, faço mais uma correntinha. Eu fiz um falso ponto alto e uma correntinha. Para iniciar a carreira, você pode fazer também 4 correntinhas. Laço, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto alto. Uma correntinha. Laço, pulo um ponto de base, vou no seguinte, tiro metade de um ponto alto. Laço, pulo um ponto de base, vou no seguinte, que é exatamente em cima daqueles pontos altos que eu fechei juntos. Tiro metade do ponto alto, laço, pulo um ponto de base, vou no próximo, tiro metade do ponto alto. Ou seja, aonde eu fiz 5 pontos altos fechados juntos, eu vou fazer essa diminuição de 3 pontos altos fechados juntos, e entre eles aqui eu pulei pontos. Fecho tudo. Uma correntinha, pulo um ponto de base no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base no seguinte, um ponto alto. Observa que esse ponto que eu fiz, ele pega o primeiro ponto daqueles 5 que eu fiz no mesmo lugar. Vou fazer uma correntinha, pulo um ponto de base. Agora, eu vou no terceiro ponto, olha, que é o ponto do meio daquele conjunto de 5. Eu tenho essa curvinha e eu vou repetir essa curva. Então, eu pulei um ponto, vou no terceiro, faço um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto alto. Então, eu vou mantendo o desenho. Aqui na curva de baixo, eu fiz 3 pontos altos fechados juntos, e na curva de cima, eu fiz 3 pontos altos no mesmo lugar. E sempre aqui tem intervalo. No alto, eu botei correntinha, no baixo, eu pulei pontos de base. Mas eu vou repetir para ficar bem fixo aqui. Então, vamos lá. Nessa carreira, a cada 2 pontos,
eu vou fazer os aumentos ou a diminuição. Acabei de fazer o aumento, então vamos lá, uma correntinha, pulo um, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, faço o segundo ponto alto, uma correntinha. Agora eu vou fazer a diminuição, pulo um, metade do primeiro, laço, pulo um, metade do segundo, laço, pulo um, metade do terceiro, laço e fecho tudo. Uma correntinha, pulo um, primeiro ponto alto, uma correntinha, pulo um, segundo ponto alto, uma correntinha. Agora eu vou lá no terceiro ponto daquele conjunto de 5 e vou fazer o aumento. Um ponto alto, uma correntinha no mesmo lugar. O segundo ponto alto, uma correntinha no mesmo lugar. O terceiro ponto alto e uma correntinha. Olha como vai acentuando os desenhos. Eu vou fazer 2 carreiras de cada cor. Essa primeira carreira aqui, olha, não vai contar porque foi a base, tá? Então, eu fiz a primeira carreira fechada, a segunda carreira aberta. Então, vou fazer mais uma vez, que a gente vai repetir isso e tem que ficar bem explicadinho. Pulo um, o primeiro ponto alto, correntinha. Pulo um, o segundo ponto alto, correntinha. Agora, eu vou fazer aqueles 3 pontos fechados juntos. Parece que tá longe, né, do meio aqui, ó, mas como eu vou pular, dá certinho. Pulo um, metade do primeiro, laço, pulo um, metade do segundo, laço, pulo um, metade do terceiro, fecho tudo, uma correntinha. Esse segundo ponto que a gente pega, ele fica bem no ponto que a gente fechou junto aqui na parte de baixo. Pulo um, ponto alto, correntinha, pulo um, o segundo ponto alto, correntinha. Pode contar, olha, esse segundo cai em cima do primeiro ponto alto. Pulo um, e no terceiro eu vou fazer o aumento. Um ponto alto, uma correntinha. O segundo ponto alto, uma correntinha. O terceiro ponto alto, uma correntinha. Agora é só repetir, gente, olha aí. Na curvinha alta, a gente põe um aumento. Deixa eu chegar bem pertinho. Na curvinha alta, a gente põe um aumento. Aqui tem 2 pontos, a diminuição, 2 pontos, o aumento. 2 pontos a diminuição e assim você vai até o final. Cheguei ao final da carreira e aqui a gente vai terminar com os 3 pontos e um ponto alto, porque sempre tem 2 pontos antes das diminuições e antes dos aumentos, tá? Porque aqui no início nós começamos com um ponto. Então, tô colocando mais um para finalizar. Finaliza com ponto baixíssimo. Já cortei o meu fio, porque agora a gente vai mudar a cor. E eu vou repetir para trabalhar o comprimento essas 2 carreiras, a fechada e a aberta. Já vou começar aqui no ponto certo. Nos 3 pontos altos que nós fizemos no mesmo lugar, vou começar aqui no meio. Eu arrematei o ponto aqui, mas não tem problema. Vou começar fazendo aqui, olha, o falso ponto alto ou as 3 correntinhas, para você ver que não dá diferença. 3 correntinhas, peguei aqui no ponto do meio e faço mais 4 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou ter as 3 correntinhas mais 4 pontos. Então, tem um total de 5 pontos. Agora, eu vou distribuir 5 pontos altos. Eu vou repetir essa carreira aqui, ó. Primeiro ponto dentro do intervalo, o segundo sobre o ponto alto,
o terceiro dentro do intervalo, o quarto sobre o ponto alto e o quinto dentro do intervalo. Agora eu vou fazer 5 pontos altos fechados juntos. Laço, metade do primeiro, o segundo eu vou pegar dentro do intervalo, metade do segundo. O terceiro foi aonde eu fiz os 3 pontos altos fechados juntos. O quarto dentro do intervalo e o quinto sobre o próximo ponto alto. Laço, fecho tudo. Agora eu vou distribuir 5 pontos altos. O primeiro dentro do intervalo, o segundo sobre o ponto alto, o terceiro no intervalo, o quarto no ponto alto e o quinto no intervalo. Cheguei aqui no ponto do meio, onde tem os 3 pontos altos no mesmo lugar. Nesse ponto do meio, eu faço 5 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. E começo tudo de novo. 5 pontos. O primeiro no intervalo, o segundo no ponto alto, o terceiro no intervalo, o quarto no ponto alto, o quinto no intervalo. Agora eu vou fazer 5 pontos altos fechados juntos. Pego 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. Metade do primeiro, metade do segundo, metade do terceiro, metade do quarto, metade do quinto. Fecho tudo, 5 pontos altos de novo. Primeiro no intervalo, o segundo no ponto alto, o terceiro no intervalo, o quarto no ponto alto, o quinto no intervalo. Cheguei aonde tem os 3 pontos, no do meio, 5 pontos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5. E assim a gente vai até o final da carreira. Eu vou terminar, volto pra gente refazer essa carreira vazadinha, também na cor branca, para reforçar, porque agora a gente vai repetir essas duas carreiras, uma fechada, uma aberta, troca a cor. Uma fechada, uma aberta, troca a cor e aumentar o comprimento da nossa blusa. Chegando aqui no final da minha carreira, a gente tem que casar direitinho. Faz os 5 pontos no mesmo lugar, 5 pontos altos sozinhos, depois 5 fechados juntos. E aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a carreira vazadinha. Eu vou começar ela bem aqui no ponto 3. Estou no ponto 1, então vou caminhar para lá, fazendo ponto baixíssimo. Estou naquele ponto do meio. Agora, vamos começar. 3 correntinhas para subir ou falso ponto alto, mais uma correntinha para virar. Ou fazendo falso ponto alto. Levanta a laçadinha, segura, torce, traz uma laçadinha, passa 2, passa 2. Como eu já fiz o ponto alto, uma correntinha. No mesmo lugar, o segundo ponto alto, uma correntinha. No mesmo lugar, o terceiro ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto de base, faço um ponto alto, correntinha. Pulo um ponto de base, ponto alto, correntinha. Então, já distribuí 2 pontos. Agora, eu vou fazer as diminuições, pegando 3 pontos altos fechados juntos. Pulo 1,
Pego o primeiro pela metade, laço, pulo um, pego do meio pela metade. Esse do meio, gente, é onde nós fizemos os 5 pontos fechados juntos. Laço, pulo um, vou no próximo, pego metade, fecho tudo. Uma correntinha, pulo um ponto, faço o primeiro ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, o segundo ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, e agora eu vou fazer o aumento. Um ponto alto, uma correntinha, o segundo ponto alto, uma correntinha, o terceiro ponto alto. E a gente vai repetir essas duas carreiras, uma fechada, uma aberta, uma fechada, uma aberta. Essa distribuição das cores, inclusive, você pode fazer diferente. Pode fazer uma carreira de cada cor, pode fazer a distribuição do jeito que você quiser. Eu vou fazer essas carreiras, trocando de cor a cada 2 carreiras e volto já com a peça adiantada, com esse comprimento bem definido. E o comprimento também vai conforme o gosto de cada um. Você vai fazendo, experimentando e ver se já tá legal para você. Finalizei a parte de baixo aqui do acabamento. Eu usei praticamente o restante do novelo roxo todo, tá, gente? Olha o que sobrou. Então, se tivesse mais, eu ia fazer a segunda carreirinha aqui, mas eu quero manter essa blusa com 2 novelos, então eu não vou continuar, vou parar por aqui. Eu vou falar para vocês agora o comprimento total da minha peça, ficou bem bacana. E do ombro aqui, ó, e do ombro até o final, ela tá com 54 centímetros, tá? Essa partezinha aqui do ponto fantasia, eu fiz 3 carreiras do roxo aqui, sendo que a primeira é a base, né? Então, eu fiz, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 carreiras com esse ponto fantasia, tá? Você pode continuar fazendo e trabalhando o comprimento do tamanho que você quiser, porém, lembrando que aqui, para mexer no tamanho, tem que adicionar um novelo a mais do Fio Anne nesse roxo cítrico, tá? O branco sobrou bastante, ainda tem muito.